Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Professor Kleber Paixão. Sou o Professor Kleber Paixão, você já me conhece, está aqui no meu canal me ajudando. E novidade, batemos 6.000 inscritos no canal. E isso é motivo de glorificar a Deus. Tudo isso, Deus é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. O nosso Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, o nosso Deus é bom. E tudo isso aqui é ajuda de todos vocês. Vocês me seguem aqui, curte o canal, segue o canal, assiste o canal. Deus abençoe a vida de cada um, prospere a vida de cada um e retribui em bênçãos e misericórdia e bondade na vida de todos. Eu estou em momento comemorativo. Comemorativo. E louvo a Deus por isso, tá bom? É, lembrando, é, tem vários recados aqui antes, hoje vai ser uma aula, mas vários recados. Primeiro recado, gente, depois do meu último vídeo, eu fiz uma denúncia contundente teológica, parecer técnico teológico, no meu canal. Meu canal aqui é de aula, de divulgação de teologia e tudo mais. E veio uma milícia digital que eu fui investigar, descobri uma milícia digital. Eles criam contas fakes e eles começaram a escrever nos meus comentários no último vídeo. Uns falando besteira, outros tentando reafirmar o autodidata, o doido, o varrido, com as doutrinas heréticas deles, gnósticas. Então, percebe-se que a ortodoxia combateu a heresia e tocou na heresia. E a heresia vai ficar toda ouriçada e aí vieram uma milícia digital, de loucos, gente fanática, gente maluca. Para mim, não são crentes da congregação. Ah, aí você vai investigar, ele coloca lá que ele é frequentador da congregação, mas não é crente. Cristão de verdade, gente, não vai fazer essas besteiras. Ou criar uma conta fake, mentindo, dizendo que é uma coisa, mas é outra, falando que é uma pessoa, não é outra. Então, assim, eles atacaram o meu canal, excluí muitos comentários, porque eram comentários ruins, e denunciei essas contas. Então, quando você vê uma conta falando besteira, tentando divulgar heresia no meu canal aqui, você, como bom cristão, vai lá no canal dele e denuncia ele. Denuncia. Não deixa a heresia tentar se crescer, tentar né, manipular o povo de Deus. Você, como um bom cristão, defenda o evangelho. Dito isso, eu fiz uma promoção muito importante. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Eu fui no podcast e falei, tem café? Ele só me ofereceu café depois do podcast. Gente, para me falar, eu preciso de café. Eu fiz uma promoção. Todo mundo que me entra em contato comigo no WhatsApp pergunta assim: qual é o valor do curso? Eu explico como que o curso é, muito bom, tal, tal, tem acesso à plataforma, você vai ter acesso a videoaula, livros em PDF, slides que eu utilizei em aula, uma apostila que tem a ver com a matéria, todo material didático de leitura e dúvidas bíblicas você vai tirar comigo, o acesso ao curso é vitalício, e comprando meu curso você vai ganhar também um curso rápido de história da igreja. Então tá muito bom, ó. E eu sempre faço 3 parcelas de R$ 70. 3 parcelas de R$ 70. Mas nesse final do ano, quando iniciou dezembro, até o final de dezembro, estou com uma promoção. Um Black Friday. 2 parcelas de R$ 50. Dezembro e janeiro. Depois você não paga mais nada. No curso completo. Acesso vitalício. 50 dezembro, 50, 50 janeiro. Tá bom? No total, R$ 100. Se você se interessar pelo curso, me chama no WhatsApp. Eu vou colocar logo no início do comentário o meu WhatsApp, na descrição desse vídeo. Me chama no WhatsApp e a gente conversa. Eu libero o curso para você no mesmo dia, tá bom? Promoção, não esqueça, até o final de dezembro. Depois de dezembro, gente, volta os valores normais. Se bobear, dependendo da situação, pode até aumentar. Então, aproveita. O curso mais barato da internet. Todos esses crentes que vendem curso aí, pode ver, o mais baratinho é o meu. A qualidade é ruim, Kleber? Não, pelo contrário, a qualidade é muito boa. Aí alguém pode falar, mas então por que é muito barato, Kleber? Para divulgar boa teologia, para divulgar teologia saudável, teologia que te faz você ser um verdadeiro adorador e alguém que esteja perto de Deus. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso.
Então, dito isso, vamos embora, vamos continuar comemorando esses 6.000 e próximo ano, se Deus quiser, até o final de 2026, ano de Copa do Mundo e um monte de coisa, vamos bater aí, se Deus quiser, 10.000, tá? Vai ser a nossa meta, tá bom? Deus vai nos dar graça. Deus vai nos dar graça, dando vida, saúde e graça. Mais um cafezinho pra gente começar a aula de hoje. Muita gente pensa assim, qual o pecado que aconteceu realmente ali no Éden? O que aconteceu ali no Éden? E muita gente perde essa noção. E hoje nós vamos falar sobre esse pecado sutil, a sutileza pecaminosa de Satanás que corrompeu o ser humano e que nós, muitas das vezes, continuamos propagando isso nas igrejas, nos cultos, nos lugares. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá? Deixa eu diminuir a tela aqui hoje. Opa, opa, opa. Isso. Diminuiu a telinha. Minha carinha ficou pequenininha. Bora lá. Hoje a aula de hoje vai ser o pecado mais inteligente do diabo. A distorção da palavra de Deus e a rebelião refinada. E eu vou dizer o porquê disso daqui a pouco. Primeira coisa, quando o pecado se torna sofisticado, e esse é o maior perigo. O pecado muito escancarado, muito na sua cara, no seu rosto. Ah, mulher bonita, ah, o homem bonito, ah, sedução, pecado, ah, mas quando ele se torna sofisticado, esse é o maior perigo. A maioria dos cristãos pensa que os ataques espirituais se resumem à tentação direta e à mentira aberta. Muita gente pensa isso. Ah, mentira é do diabo. Mas tem mentira que não parece mentira. Tem tentação que não parece tentação. Né? Uma coisa é você ser tentado por uma mulher bonita, por um homem bonito, mas tem coisa que não parece tentação. Tá te enganando, tá te seduzindo, só que você não tá percebendo. Mas a escritura revela uma realidade mais profunda e perturbadora. 2 pontos. O ataque mais sutil e destrutivo do inimigo é a distorção do sentido da palavra de Deus. Mudar a palavra de Deus, essa é a missão de Satanás. E vocês me perdoam hoje, vai ter um pouco de barulho, os vizinhos estão comemorando, acho que é final de ano, tem muito samba, muito funk. A criançada jogando bola na rua, fechei a janela, mas ainda, próximo ano eu acho que uma das coisas eu vou comprar uma cadeira e comprar uma cortina. Mas tem muito barulho, gente. Então, se subir algum áudio a mais, aí vocês me perdoam. A intenção não era essa. Tá bom? Dito isso, aí meu filho abaixou a televisão lá. Então, eu tô aqui gravando. Mas eu espero que o som saia bom. Tá bom? Então, essa aula explorará como a reinterpretação teológica se tornou a arma mais sofisticada contra a igreja. O problema da igreja não é pouca teologia ou muita teologia. O problema é má interpretação teológica. E muitas das vezes aí de forma proposital. E nós vamos ver daqui a pouco o porquê. E muitas das vezes não é ausência de teologia ou muita teologia. É que a teologia que está sendo utilizada é má, é ruim, é pecaminosa. É uma teologia que te leva a se afastar de Deus. E não uma teologia que te aproxima de Deus. Como eu sempre falo aqui no meu canal. Teologia que está te afastando da igreja, que você não congrega mais, que você não é amigo de ninguém, que você não é irmão de ninguém, que você se acha o melhor de todos, um megalomaníaco, como eu falei esses dias aqui, né? Narcisista, megalomaníaco. Só você sabe, só você tem a razão, você é detentor do conhecimento pleno, você é o maior gênio da face da terra, você compreende a Bíblia e ninguém compreende, só você. Você tem uma verdade que é só sua, pode ter certeza. Essa é uma péssima teologia. Não é a teologia fundamentada, refletida a partir das Sagradas Escrituras. Eu fiz um vídeo ontem, o pessoal do Nós Cremos CCB vai postar 30 minutinhos, uma introdução à teologia da revelação. E lá eu falo muito isso. Nós fazemos teologia a partir do que Deus se comunica, do que Deus se revela. Esta aula explorará como a reinterpretação teológica se tornou a arma mais sofisticada contra a igreja e como podemos discernir e resistir esse tipo de engano espiritual que se disfarça de maturidade e profundidade. Tem muita gente madura no nosso meio, né? Eu sou muito maduro, eu sei quando que é pecado, eu sei que não é.
e tem muita gente com muita profundidade, os autodidata, com um monte de teoria para enganar o povo, enganar ele mesmo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Pois bem, então qual o objetivo da aprendizagem de hoje, né? Primeiro cafezinho. Primeira coisa que nós precisamos pensar: identificar o mecanismo espiritual, compreender como opera a distorção do significado da palavra e suas manifestações contemporâneas. Isso que nós precisamos saber. Como opera a distorção da palavra de Deus. Segundo lugar, diferenciar níveis de ataque, distinguir claramente entre tentação, mentira e distorção teológica em suas formas práticas. Porque uma coisa é tentação, gente. E uma coisa é tentação. Outra coisa é a mentira escancarada. Outra coisa é a distorção teológica. A distorção teológica ela é mais sutil. Ela é mais, eu diria, mais maldosa. Tá? A tentação ela é escancarada. Passou uma mulher bonita, ó, fui tentado. Ah, alguém me tentou tentando me comprar com dinheiro. Isso é tentação escancarada. A mentira, alguém tentou te enganar, contou uma mentira para você. É escancarado. Mas a distorção bíblica, a distorção teológica, essa é mais sutil. Muitas das vezes você está sendo enganado e não percebe. Quantas pessoas você entende na igreja que você frequenta, na igreja que eu frequento, que você percebe que a pessoa está enganada. Você percebe que a pessoa está enganada, né? O irmão, acho que é Minas Gerais, não lembro, ele falou de uma igreja que o irmão, ele pregou em cima do púlpito. O irmão pregou em cima do púlpito. O irmão me contou e me deu até liberdade para falar o nome da comum e tudo mais, e do ministério. Só não falo por respeito ao irmão de ministério, mas ele está errado. E o irmão falou assim, em cima do púlpito: ó, irmão, a salvação não é pela fé. A salvação não é pela graça. Salvação, o que está na Bíblia, é pelas obras. Você tem que praticar boas obras. Mas a Bíblia não está dizendo isso. Mas ele pregou isso em cima do púlpito. E aí quando o irmãozinho acabou o culto, foi educado, foi confrontá-lo no amor, na educação, ele brigou com o irmãozinho e falou: ah, esse caminho de teologia está te enganando. Aliás, quem é que está sendo enganado? É o que está pregando ou o que o irmãozinho que estava lá na humildade, no aprendizado? Você está entendendo que os valores estão invertendo? Então a mentira, muitas vezes, ela é pregada em cima do púlpito e você está sendo enganado e você não está percebendo. Né? Não está percebendo. E muitas das vezes o pregador está pregando uma coisa que ele... Tem vezes que ele tem consciência do que ele está falando, tem vezes que ele não tem consciência. Ele faz a mínima ideia do que ele está falando. Quando você tem pregador que fica falando mal de teologia em cima do púlpito, quando acabar o culto, vai lá e pergunta para ele se ele sabe o que é teologia. 99,9% dos irmãos não sabem. Os que xingam a teologia faz a mínima ideia do que é teologia. Faz a mínima ideia. Ele não faz a mínima ideia. Mas ele viu isso em alguma reunião, ouviu isso em algum lugar, e aí ele está xingando. Ele replica por osmose. Esse é o perigo. Tá bom? Então, reconhecer racionalização moral, detectar como a racionalização opera no coração humano, justificando desobediência. Daqui a pouco nós vamos ver sobre isso, isso é muito interessante. E em quarto lugar, diagnosticar a acomodação. Identificar áreas pessoais onde substituímos a obediência por sofisticação teológica. Tem gente fazendo isso. Agora eu conheci a teologia, agora eu estou no verdadeiro evangelho. E aí ele se acomoda, né? Ele troca a obediência, a santidade, por uma sofisticação teológica, onde ele acha que sabe teologia. Faz a mínima ideia do que ele está falando, mas ele acha que sabe. Então ele acha que ele é um autodidata, que ele sabe ler, que ele sabe estudar, e aí ele se acomoda, aí ele não quer mais obedecer ao evangelho, não quer obedecer mais a palavra. Isso é um perigo também. E aí nós devemos, em quinto lugar, retornar à obediência integral, voltar ao texto bíblico com submissão genuína, e não com manipulação interpretativa. O texto bíblico integral, ele é a palavra de Deus. E a manipulação interpretativa é diabólica. Eu falei sobre que a Bíblia é a palavra de Deus no short do YouTube. Um monte de gente começou a me xingar. Porque a pessoa começou a falar: não, ela contém, porque ela contém.
E teve um doido que ainda falou assim, não é contém, Kleber, é contendo. Contendo é diferente de contém. É a mesma coisa, gente. As pessoas não sabem nem a língua portuguesa, mas ele tem a noção de achar que sabe, né? É a declinação do conter. Não é contém, Kleber, é contendo. É a mesma bulhufa. Só que o camarada não entende. Então, é distorção interpretativa. Tem hora que é inconsciente e tem hora que é consciente. É de forma maldosa mesmo. Ele interpreta para enganar o povo de Deus. Pois bem, e por isso que muitas das vezes se ataca a heresia, divulga a ortodoxia cristã, a reta doutrina, vem uma milícia digital te perseguir. É a famosa milícia digital, né? Te detonar nas redes sociais. Né? E aí, tanto do lado dentro da congregação como do lado de fora. São as milícias digitais. São pessoas maldosas, são pessoas megalomaníacas, gente doida. As pessoas mais doidas que tem na internet tá aí. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E você que assiste o meu canal, vigia. Cuidado com o que você vê na internet. Né? Cuidado, que muitas vezes a pessoa tá te enganando e você nem percebe. Pois bem, vamos lá. O primeiro ataque hermenêutico. É, Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu passei. Ah, isso, é esse mesmo. O primeiro ataque é o ataque hermenêutico. A maioria dos cristãos pensa que o ataque do diabo se resume à tentação e à mentira. Mas a Bíblia mostra que o ataque mais sutil e destrutivo é a distorção do sentido da palavra. No jardim do Éden, a serpente não disse abertamente que Deus estava errado. Ela não negou sua existência, nem sua autoridade. Em vez disso, fez algo muito mais perigoso e estratégico. Abre aspas. Foi assim mesmo que Deus disse? Gênesis 3, versículo 1. Quando o diabo se apresentou lá no Éden, né? Lógico, a narrativa mítica está te contando tá te narrando um acontecimento de forma bem poética, simbólica, metafórica, com muito hebraísmo. Mas aí, nessa narrativa, o que você encontra? Quando o inimigo se apresenta no Éden para enganar a raça humana, o que ele questiona? Ele questiona a autoridade de Deus? Não, Deus mandou. Deus disse. Ele questiona a existência de Deus? Deus não existe? Não, ele não questiona. Ele questiona a existência, ou disse que Deus estava errado? Ele não falou isso. Ele perguntou: foi assim mesmo que Deus disse? Para colocar uma dúvida de interpretação na raça humana. Esse é o primeiro ato hermenêutico distorcido da história. Tem gente que fala assim: o diabo é teólogo, porque ele é desde o princípio. Gente, primeira coisa, duas coisas que o diabo é. Ele não sabe nada de teologia, porque teologia é reflexão da fé. Eu já falei aqui no meu canal, o diabo não sabe nada de teologia, porque se teologia é reflexão da fé e essa fé é revelada do Deus que se comunica com o Deus que se revela, o diabo não vai pensar sobre Deus. Ponto. Pensar racionalmente sobre Deus. Segundo, o diabo é um péssimo ser que interpreta. Ele é um péssimo exegeta. Ele é um péssimo hermeneuta. Porque ele interpreta, lógico, de forma maldosa, a fala de Deus. Então, irmão, vamos parar com essa mania de ficar elogiando o adversário só porque ele é muito mais velho. Tem gente que gosta de ficar elogiando. Agora, elogiar Deus ninguém quer. Agora, ficar elogiando o inimigo é complicado. Então, esse é o primeiro ato hermenêutico distorcido da história. A serpente não atacou a palavra, não atacou o que Deus disse. Ele atacou o seu significado. E aí é que mora o perigo. Ele não atacou a palavra dita, ele atacou o que quer dizer isso que Deus falou. Ele não removeu o texto, mas questionou sua interpretação. O texto está lá, eu não vou questionar. Mas o que eu vou questionar? Você interpretou bem certo, Adão, Eva? Você interpretou bem? Será que você interpretou bem? Esse é o maior perigo que tem desde o Éden e até os dias de hoje. E aí, para compreender a sofisticação do ataque espiritual, precisamos identificar 3 níveis progressivos de pecado. Cada um mais sutil que o anterior. Então tem 3 níveis desse pecado que a gente precisa pensar. Primeiro, a tentação, que é a sedução. Apela diretamente aos sentidos e desejos naturais. Por quê? Porque esse tipo de pecado ele é visível, tangível e reconhecível.
Você vê, você toca e você reconhece. A Bíblia diz agradável aos olhos e desejável. O fruto era agradável aos olhos e desejável. Estava à disposição dos sentidos. Gênesis capítulo 3, versículo 6. E aí é a mentira, é um outro pecado a mentira, que é o engano. Torce a verdade de forma frontal, mas ainda pode ser identificado como contradição direta. Exemplo bíblico, certamente não morrereis, que é uma contradição. É uma mentira? É uma mentira. Mas se eles comessem, eles iam morrer. E tanto é que aconteceu. É uma mentira, mas você consegue confrontar ela com a verdade e com a própria contradição daquela expressão, daquela categoria lógica. A mentira sempre tem a famosa, como diz o velho ditado, a perna curta. A verdade ela é mais consistente, ela é mais duradoura. A mentira não. A mentira, em uma hora ou outra, ela falha. Ela é limitada. A verdade é mais abrangente. Só que aí temos um terceiro nível, que é a distorção. É a reinterpretação. Não afasta da Bíblia, mas afasta do sentido da Bíblia. Porque esse pecado, ele não tira a Bíblia da tua mão. Ele não arranca a Bíblia da tua mão. A Bíblia está lá na tua mão, você está lendo, mas ela está te enganando como você interpreta. Mantém as palavras, mas muda o significado. As palavras da Bíblia estão lá, mas o significado... Já vi gente falando na internet, Kleber, não é o contém. Você está errado, não é contém, é contendo. Você viu a sutileza, dando um novo significado para as coisas, até na língua portuguesa? Aí uma pessoa falou assim para mim, Kleber, mas o termo teodata vai entrar nos dicionários, Kleber. Por que que a pessoa disse isso? Porque querendo justificar a heresia que eles criaram. Entendeu? É uma heresia gnóstica, né? Com um novo vestido, com a nova roupagem, mas é a mesma heresia velha do segundo século da era cristã. E aí eles vão querer justificar. E aí cita vários textos bíblicos fora do contexto. E já percebeu que muita gente na internet vai ficar citando texto bíblico? Eu tava vendo mais ou menos uns vídeos, depois vou ver completo, porque eu vou fazer um react. Um debate de um católico e um evangélico autodidata. E esse é o perigo do autodidata. Em metodologia e técnica e expressão, o católico ele é formado, ele se formou na Universidade de Jerusalém, então ele fala bem, se expressa bem, as ideias dele são todas concatenadas, mas ele é falacioso em muita coisa que ele diz, né? Porque desde os anos 70, os teólogos católicos, eles questionam a ideia de purgatório, mas isso ele não vai nunca dizer. Ele nunca vai falar isso para o adversário. Cabia ao adversário pesquisar, mas como o adversário, que o oponente dele não sabia, porque era autodidata, só queria ficar, não, vamos pro texto, porque tá no texto, porque tá na Bíblia. E esse é um erro. Nem sempre o camarada tá citando a Bíblia, ele tá citando dentro do contexto. E quando o camarada vem lendo primeiro em hebraico, para depois falar em português, lendo em grego, para depois falar em português, é só para te impressionar. É só para te impressionar. Continua no português. Você quer pegar um camarada tentando te enganar? Ele fala uma frase inteira em hebraico. Aí você fala, beleza, mas em português é o que mesmo? Aí ele vai falar em português. Então, beleza, vamos ficar no português. No português é isso, isso, isso. Acabou. Entendeu? Então, muitas das vezes, o camarada vem com falácias hebraico, grego, tentando te enganar. Então, nem sempre o camarada falando em hebraico está com Deus. Nem o camarada falando em inglês ele está com Deus ou está inspirado. Nem sempre o camarada fica citando texto atrás de texto. Ele está citando a palavra. Ele está citando o texto fora do contexto para agradar o público dele. Para agradar o público dele. Então, esse é um perigo, gente. Toma muito cuidado. Então, ela não afasta a Bíblia, mas afasta do sentido da Bíblia. Mantém as palavras, muda o significado. Esse é o pecado dos espiritualmente cultos. Esses cultos, esses inteligentes espirituais. Esses camaradas que colocou até no meu comentário, não, Kleber, é verdade. Tem crente que tem ligação direta com Deus. Ele fala diretamente com Deus. Ele não tem, nem precisa de Jesus. Porque Jesus é uma intercessão entre Deus e os homens. Mas ele tem uma fala direta com o próprio Deus.
Ele é sobrenatural. Você está entendendo como que é distorcido? Você não vê que o camarada finge com a roupa de culto de um homem espiritual que fala com Deus diretamente. Na maioria das vezes é o camarada que fala: eu não preciso de teologia, eu não preciso de estudar, eu sou muito espiritual. Esse tipo de gente cai nesse tipo de pecado, né? Ele não está afastado da Bíblia, ele só está interpretando mal a Bíblia. Esse é o pecado mais inteligente do diabo. Ele não precisa fazer você abandonar a Bíblia, apenas fazer você reinterpretá-la conforme a sua conveniência. O diabo não quer tirar você da Bíblia ou tirar a Bíblia de você. Ele só está tentando te convencer para você interpretar ela errado. Já viu essas pessoas querendo justificar-se, se justificar, é, é, usando a Bíblia para justificar o erro que ele cometeu, as tomadas de decisões dele? Ele quer justificar no texto bíblico. No texto bíblico. Vou dar um exemplo. Esses dias o Ed Renekiewicz, um pastor batista, famoso, né, teólogo liberal, o Ed Renekiewicz falou assim: a fé é privada, né? Adorar é aqui dentro da igreja, dar glória é aqui dentro da igreja, mas lá fora é ajudar o pobre. Parece muito bonito, né? Mas ele está totalmente errado. O cristão está inserido na sociedade. Dar glória, liberdade religiosa. Nós estamos num país democrático com liberdade religiosa. Dar glória, eu posso dar glória dentro do metrô se eu quiser. Desde que eu não incomode ninguém, eu dar glória dentro do metrô. Eu posso adorar, posso cantar. O louvor se dá na igreja, na comunidade que se reúne, porque a comunidade escolheu um momento específico para cultuar o Deus que ele ama e que ele serve. Mas o cristão, ele pode adorar em qualquer outro lugar. Como também dar pão para o pobre, ele pode fazer isso em qualquer lugar. Inclusive também dentro da igreja. Então esse negócio de dividir setor privado de setor público, isso aí é uma armadilha de Satanás. Mas isso aí é uma fala diabólica. Porque o diabo, ele é o pai da facção, ele gosta de dividir. Então quando ele divide dois setores, ele está falando que tem um setor que é a igreja. E se a igreja ela aponta para o reino, e o reino de Deus, ele vai se expandindo ao longo da história, desde a vinda do Filho, que ele inaugurou o reino, ele está dizendo que tem locais que o reino não vai. Ele está dizendo que tem locais que o reino não domina, que o reino de Deus não impera. Ele está dizendo isso, que tem lugar que o reino de Deus não está. Olha, isso é o perigo da fala dele. Esse é o perigo da fala dele. Que eu vejo um monte de teólogo combatendo, mas não combate a questão certa. Ele está atacando ali a limitação do reino de Deus. Quando ele diz que a fé é privada, que a fé tem que estar no âmbito privado. E é isso, gente. E a internet está cheia disso. A internet está cheia disso. Então, tomar muito cuidado. Vamos lá? Como a serpente atua hoje, né? Essa é uma pergunta crucial. Como a serpente atua? A serpente moderna não diz diretamente peque. Ela usa a linguagem muito mais sofisticada e respeitável. Então o diabo não chega para você e fala: ó, vamos lá pecar. Tá aqui, ó. Ó mulher, ó cheque, sim, ó cheque aqui, ó. Ó, vou te comprar. Vou te dar todas as belezas do mundo para você me adorar. Não faz mais isso. Ele vai mudar você. Ele vai fazer você interpretar as coisas ao seu bel prazer. Ele vai te enganar. Aí como que ele faz? Aí você vai falar coisas como: é só uma nova leitura do texto. Como o Ed Renekiewicz faz, é uma nova leitura do texto bíblico. Precisamos atualizar a Bíblia. Precisamos interpretar de forma nova a Bíblia. Esse versículo pode ser entendido de outra forma. Quando você cita um versículo que ofende o mal que ele comete, ele fala: não, esse versículo aí dá para ser entendido de outra forma. Dá para ser compreendido de outra forma. Aí tem outra posição. Deus mudou sua perspectiva, né? Deus mudou. Deus não pensa agora do jeito que ele pensava na época da Bíblia. Ele pensa diferente. Deus mudou sua perspectiva. E aí aquela questão, o contexto cultural era diferente. Tem muita gente que fala isso. Não, essa passagem que condena esse tipo de pecado era naquele contexto cultural. No nosso pode fazer, não tem problema. No nosso pode. Já viu pastores que viu com esse papo, separar na Bíblia não é divorciar, é repudiar.
Então não é divórcio, é repudiar. Aí esse papo de divórcio e repudiar, fazendo uma dicotomia, ele queria só o quê? Enganar o povo para incentivar o povo a se divorciar. Porque a Bíblia, ele não está condenando o divórcio, ela está condenando o repúdio. Então o que, que ele está querendo dizer? Você pode se divorciar à vontade. O que mais tem hoje dentro da igreja evangélica? Divórcio. Coisas que não aconteciam nem na congregação. Muito divórcio. A estatística está mudando, está dizendo que aumentou o divórcio dentro da própria congregação cristã no Brasil. As pessoas se divorciam, porque o marido tem nariz grande, porque o marido tem mau hálito, porque o marido é chato. Por incompatibilidade de gênio. Eu acho que é isso que é doideira. Incompatibilidade de gênio. Gente, você sabe que você é incompatível desde a hora que você está namorando. Todo mundo é incompatível de gênio, porque cada um tem uma personalidade. Então, quando uma personalidade dá de frente com a outra, vai dar conflito. Então, essa ideia, eu me separei, casei, 6 meses depois eu tô me separando. Porque incompatibilidade de gênero. Isso é uma falsidade. Só para justificar o pecado que está cometendo. E só para dizer que o divórcio Deus aprova, não tem problema nenhum, não. Foi essa artimanha do diabo que invadiu as igrejas. E aí tem uns vídeos no YouTube e no Instagram e no TikTok dizendo, não, Deus repudia, Deus não gosta, não é do divórcio, é do repúdio. Deus não gosta é do repúdio. Olha a sutileza de Satanás. Tem que tomar cuidado. O contexto cultural era diferente. O ataque não é a existência de Deus, mas é o significado de suas palavras. Hoje a distorção assume formas respeitáveis, que exploraremos nas próximas sessões. Existem formas que o pecado assumiu de forma respeitável. Tão respeitável que você não questiona. Você não bate de frente, porque é muito respeitável. Eu vi ontem um áudio de um ancião, que eu sei até quem é que o irmão que tá falando. Eu conheço ele aqui da região minha. O ancião falou assim, não, ela é uma mulher casada, ela beijou outro homem, então ela fez isso, ela fez aquilo. Aí o irmão, então ela me traiu, porque ela me abandonou, ela tá com outro homem. Aí o irmão fala, não, irmão, mas aquilo não é pecado, é infidelidade, mas não é pecado. Gente, infidelidade é pecado. Nesse caso, como que eu cuidaria? Ela tinha que conversar com ela para ver se ela se arrepende do pecado dela e volta aos retos caminhos do Senhor. Você sempre tem que repreender o pecado para que a pessoa volte, não para expor ela. Tem que falar assim, você volta para o retos caminhos do Senhor? Você se arrepende do mal que você fez? Tem que perguntar. Eu não me arrependo. Ok, eu daria liberdade para o irmão e ela perderia. Mas não, ele fez o contrário. Ele tirou a liberdade do irmão, que está sendo prejudicado, e deixou a irmã com liberdade. Você vê que os valores se inverteram? Você vê que é só troca de palavras? Não é adultério, irmão, é infidelidade. Infidelidade pode. Olha que loucura. A Bíblia fala isso? A Bíblia testifica isso? Não. Invenção da cabeça do irmão. Você vê como que é perigoso? É muito perigoso, gente. E aí, muitas das vezes, é muito fácil a gente ficar distorcendo as coisas só para justificar a gente. Fica justificando. Eu não tenho que justificar. Se você cometeu um mal, você tem que se arrepender e voltar para os retos caminhos do Senhor e parar. Não é só se arrepender. É se arrepender e falar, parei, acabou, parei, voltei para os retos caminhos do Senhor, acabou. É assim que funciona. Mas não, o camarada continua fazendo e achando que está tudo certo. Porque Deus, no fundo, é amor, é misericórdia e Ele vai me justificar no final. Tem gente que faz isso. Que esse é um grande perigo. Primeiro perigo nosso é na área da psicologia. É aquilo que os psicólogos chamam de racionalização moral. A mente humana possui uma capacidade extraordinária de criar argumentos elaborados para justificar os desejos e vontades. Esse fenômeno psicológico é chamado de racionalização moral. O processo funciona assim, abre aspas, eu não quero obedecer, então eu construo argumentos sofisticados contra Deus em nome da minha vontade. Então, muitas das vezes, isso que a psicologia chama de racionalização moral, é a forma que o cérebro tem a capacidade de criar bons argumentos para justificar a besteira que você está fazendo. Você está fazendo uma grande besteira, você não quer obedecer, você não quer andar nos retos caminhos do Senhor, mas você cria vários bons argumentos. Você viu esses autodidatas? Eles estão errados.
Eles estão pecando, eles estão fundamentando uma heresia, mas eles querem formular todo um processo argumentativo. Mandava nos meus comentários lá, não, porque o argumento, porque fulano, porque o texto dentro do seu contexto, formulando. E no final das contas é só heresia. No final das contas é só heresia. Então, a gente tem esse defeito do nosso cérebro, de criar bons argumentos para justificar o nosso erro. Não, eu não pequei, foi uma coisa aqui que eu cometi, que dependendo da situação, a vida... Não. Cometeu algo que ofende a santidade, você tem que se arrepender e voltar para os retos caminhos do Senhor. Ponto, acabou a história. Não precisa fazer bons argumentos. Errei, pequei, preciso me arrepender, preciso voltar para Deus. É assim que funciona. Esse dia um irmão falou assim para mim. Ele mandou uma mensagem no WhatsApp, falou para mim, irmão Kleber, o que eu faço? O inimigo me deu uma rasteira. Eu cometi um mal. Eu fiz algo que eu não devia ter feito. O que eu faço? Eu falei, simples. Se arrepende, volta para os retos caminhos do Senhor e não faça mais. Pede perdão para Deus, se arrependa dos pecados e não faça mais nenhum mal. Ele falou, mas é só assim, é isso. Mas que é isso que a Bíblia diz. Não precisa criar bons argumentos para te justificar. Bons argumentos, não, porque eu fiz isso por causa daquilo. Não, eu fofoquei porque a irmã também fofocou contra mim. Eu menti porque a irmã também mentiu para mim. Não, eu enganei porque o irmão me enganou. Não, você sempre está justificando. Sempre falando que o problema é o outro. Criando bons argumentos para justificar o seu mal. Não pode. Exemplo prático, abre aspas, isso não é pecado, é apenas minha personalidade. Ah, eu sou assim mesmo. Ou por que você odeia o seu irmão? Ah, porque é minha personalidade, eu sou assim mesmo. Ô, mas você ofendeu ele. Não, porque eu sou assim. Deus sabe, Deus me conhece meu coração. Ele sabe que no fundo, no fundo, no fundo, eu sou bonzinho. Mas você odeia, xinga as pessoas no WhatsApp, xinga as pessoas nos comentários. Tem pessoas que entram aqui no meu comentário que ele é da coração, vê a foto dele lá na congregação lá, e ele me xingando. Eu te odeio, você é do demônio, do capeta, vai pro inferno. E xingando, e lá na foto, na porta da congregação. Aí eu fico imaginando o dia que eu encontrar com ele na porta da congregação. Será que ele tem coragem de fazer tudo? E eu vou perguntar pra ele, irmão, você tem certeza que você é crente? Você tem certeza absoluta que você é crente? Porque do jeito que você me xingou lá na internet, você não parece. Sabe? Agora, tem gente que é humilde. Reconhece que fez, né? Esses dias eu tava congregando, um irmão acabou o culto, o irmão veio me saudar. Ele falou, irmão Cláudio, eu preciso pedir perdão pro irmão. Aí eu falei assim, por que, irmão? Não conheço o irmão. Ele falou, não, mas eu te vi na internet e eu fui um dos que comentei que xinguei o irmão lá e tudo mais. E eu percebi que isso é errado, isso é um pecado, eu tenho que parar com isso. E eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. Eu falei pra ele, meu irmão, tá perdoado agora. Tá perdoado agora, meu irmão. E bora lá. É assim, irmão, isso é crente de verdade. Que não fica criando argumentos para justificar o mal que você acaba fazendo. Né? Abre aspas, Deus me fez assim. Ah, eu sou assim mesmo. Eu tenho uma irmã que é amiga da minha esposa que fala assim, não, eu não perdoo. Não perdoo. Não perdoo. Porque eu sou assim, Deus me fez assim, eu não vou mudar. Não, Deus não te fez assim. Você é assim por causa do pecado original. Por causa da natureza caída que você tem. Deus não te fez desse jeito. Você tá entendendo? Aí tem aquela, abre aspas, minha experiência é diferente. Se apresenta o evangelho, se apresenta a palavra de Deus, aí a pessoa fala, não, mas a experiência que eu tive com Deus é bem diferente disso. Por isso que eu faço coisas que ninguém faz. E isso não pode acontecer, gente. Deus não dá uma doutrina específica só para um. Ô, irmão, por que você faz um monte de coisa errada? Ah, irmão, porque comigo Deus faz assim. Ele deixa eu fazer as coisas erradas. Ele aprova quando eu faço coisa errada porque ele me conhece por dentro e por fora. Não, tá errado, acabou. Só que a pessoa fica criando bons argumentos para justificar o seu mal. Na área da filosofia, que é a hermenêutica do interesse. A hermenêutica, que é a ciência da interpretação, né? Ciência da interpretação, foi transformada em ferramenta de validação pessoal. A ciência da interpretação que você pode usar na área jurídica, na área da teologia, na área da filosofia, você transforma em ferramenta de validação. Validação pessoal, ou seja, sua validação. Não lemos o texto para sermos transformados por ele, mas para legitimarmos nossa vontade através dele. Ou seja, quando eu leio o texto bíblico,
Eu não quero ser transformado, impactado por ele, confrontado por ele. Eu só simplesmente quero que ele fale coisas que me agrade. E isso está acontecendo muito na internet. É, mas para legitimarmos nossa vontade através dele. Essa é a inversão fundamental. Dois pontos. Em vez de nos submetermos ao texto, fazemos o texto se submeter a nós. Eu não me submeto ao texto, mas eu faço o texto ser subjugado por mim. Eu não leio, não tiro o sentido do texto, exegese. Eu faço uma exegese, eu coloco no texto que o texto não está dizendo, só para me justificar. Abre aspas, exemplos. Para mim, esse texto significa outra coisa. Se apronta a verdade da palavra, a verdade do evangelho está lá. Aí a pessoa fala assim: ah, mas para mim, esse texto quer dizer outra coisa. Para mim não existe, irmão. Falei hoje pro irmão. O irmão falou: irmão, qual é a sua opinião sobre dicotomia e tricotomia e tudo mais? Eu falei: não é a minha opinião. Eu vou te dar um parecer. As escolas teológicas, as vertentes teológicas. E eu vou dar um parecer da vertente que eu e outros, muitos teólogos acompanham. Eu não faço teologia sozinho, eu faço teologia com os meus pares. Eu faço teologia montando no ombro dos gigantes. Eu me considero um anão. Para me enxergar mais longe, eu monto no ombro do gigante. É assim que funciona uma metodologia teológica. Abre aspas. Essa é a minha interpretação pessoal. É minha interpretação. Abre aspas. Cada um tem sua verdade. Já viu gente falando assim? Cada um tem sua verdade. Ah, ninguém existe verdade absoluta. Cada um tá com sua verdade. E, gente, se todos têm a verdade, ninguém tem a verdade. Porque quando você diz que você está com a verdade, está dizendo que as outras pessoas não estão. É assim que funciona. Quando você compara religiões e você diz que todas as religiões caminham para a verdade, você está dizendo que nenhuma caminha para a verdade. Porque dentro de uma lógica, se uma está com a verdade, a outra já não está. Essa é a problemática lógica. O relativismo hermenêutico dissolve a autoridade objetiva da escritura, transformando em argila moldável conforme interesses individuais. O texto deixa de nos julgar e passa a nos justificar. Todo texto nos justifica. Todo texto fala bem da gente. Todo texto é bonzinho com a gente. O texto não julga a gente. O texto não confronta a gente. É sempre o texto falando bem. Né? O Kleber é o cara, o Kleber é bonzinho, o Kleber é maravilhoso. Mas o texto está dizendo isso? Se não está dizendo, não adianta eu falar coisas que o texto não está dizendo. E esse é um perigo de hermenêutica. E na área da teologia, Kleber, que é a minha área também, a área de filosofia e teologia. Psicologia não é muito minha área, mas eu entendo um pouco. Mas na área da filosofia que falei agora há pouco, agora a teologia que também gosto. Talvez a forma mais perigosa da distorção aconteça dentro do próprio ambiente teológico. E aqui é que mora o perigo. Que muito teólogo cai nessa tentação também. Ou muitos que se dizem teólogos, ou que se dizem autodidatas de teologia, ou muitos que querem estudar teologia, caem nesse erro. Isso é um perigo. Ou os famosos teólogos de internet caem nesse perigo aqui. Tem que tomar cuidado. Ou aqueles que dizem que conheceu o verdadeiro evangelho, caem nesse erro aqui. Aqui, a sofisticação atinge o seu ápice. Obedecer pela metade e chamar isso de maturidade espiritual. Tem muita gente que faz isso. Ele obedece pela metade. E aí, quando alguém pergunta para ele, fala: o que isso é maturidade espiritual? Porque eu cheguei num nível de espiritualidade muito grande. Os autodidatas caem muito nisso, né? Eu estou numa espiritualidade, eu tenho acesso direto a Deus. Eu não preciso de teologia. A minha teologia é espiritual, porque eu vou até direto a Deus, porque eu sou um teodidata. Eu vou lá, acesso a Deus, falo com ele, Deus fala direto comigo. Eu não preciso de nenhuma hermenêutica, de nenhuma interpretação. Eu trabalho dentro de uma revelação fantástica, e ele sempre cai nesse erro. É a maturidade espiritual. Então nós temos uma falsa evolução. Eu evoluí espiritualmente, não preciso mais obedecer literalmente ao texto. Tem muita gente que faz isso. Eu tive um amigo, não, conheci o verdadeiro evangelho. Saiu da congregação, foi para outra igreja. Lá na outra igreja ele conheceu outra mulher, largou a primeira mulher, casou com outra, e agora já se divorciou de novo, já parou de congregar. No fundo, ele conheceu o verdadeiro evangelho. Ele se entortou todo. Não conheceu o verdadeiro, ele está todo torto.
Então, esse é o perigo aqui. Esse é o perigo. Evoluir. Eu não preciso mais do texto. Não preciso mais obedecer o texto literalmente, porque eu tenho uma interpretação especial. Aí nós temos a maturidade seletiva. Abre aspas. Compreendo o contexto agora, então eu posso desconsiderar partes que não se aplicam. Ou seja, tem partes do texto que agora eu tenho com a maturidade, né? Então tem coisas que eu obedeço nessa questão, mas essas questões aqui, não, isso aqui tá me confrontando, não vou obedecer não. Você vai, é seletivo. Você vai escolhendo na Bíblia aquilo que te agrada. Aquilo que te confronta, aquilo que te confronta é simbólico. Aquilo que te agrada é literal. Eu já vi muita gente fazendo isso, né? E tem coisa que é simbólico, ele fala que é literal. E tem coisa que é literal e fala que é simbólico. Mas depende sempre do contexto dele, que agrada a ele. Se agradar a ele, é simbólico. Se não, se agradar a ele, é literal. Se não agradar a ele, é simbólico. Depende muito do gosto do cliente. Esse é um perigo. É um perigo. A graça distorcida, abre aspas, a graça me liberta de obedecer aos mandamentos práticos. Não, agora eu estou na graça. Agora eu estou na verdadeira graça, né? Mas na verdadeira graça eu não preciso amar o meu irmão, né? Na verdadeira graça eu odeio o meu irmão. Na verdadeira graça eu estou fazendo fofoca, mexerico, né? Fuxico. Né? Igual eu falei no vídeo passado, o irmão lá no Uber, trabalhando, duas mulheres chamaram o Uber, que é uma coisa super normal, as duas mulheres entraram no carro dele, algum crente doido, que tá na verdadeira graça, viu ele e falou que ele tava em pecado com duas mulheres. Só que o irmão é Uber. Você tá entendendo que é a maluquice que muitas vezes as pessoas estão no meio da religião? Mas eu tô na verdadeira graça. Tem gente que foi embora da coração, não, agora conheci o evangelho, o verdadeiro evangelho, a verdadeira graça. Agora eu estou, agora eu sei. Aí a pessoa continua odiando, xinga as pessoas, não perdoa ninguém, não convive com ninguém, a convivência com ele é péssima. Ele parece que se tornou um demônio, mas ele acha que ele conhece o verdadeiro evangelho. Aí tem gente que fala assim, Cleber, desde que eu conheci o verdadeiro... Já tive pessoa falando isso pra mim. Cleber, desde que eu conheci o verdadeiro evangelho, ninguém conversa comigo. Não, porque você se tornou insuportável. Você se tornou chato. Você se tornou pedante. É esse que é o problema. Por que eu consigo conversar com os meus vizinhos, converso com colegas, converso com evangélicos, converso com pastores, converso com empresários, já conversei com empresário, converso com pessoa da favela. Por que eu consigo conversar? Porque você não pode ser chato. É só conversar com as pessoas, gente. Mas não, conheci o verdadeiro evangelho e se torna uma pessoa insuportável. Tem que tomar muito cuidado com isso. A água aqui hoje tá difícil, tá dando sede na gravação. Esta é a rebelião mais refinada, porque o pecado é rebelião contra Deus. Essa é a rebelião mais refinada. Usar o conhecimento teológico não para aproximar da obediência integral, mas para nos distanciarmos dela com justificativas sofisticadas. Substituímos santidade por pseudo-evangelho verdadeiro. Tem muita gente fazendo isso. Não é todos, não vou passar régua por baixo, não são todos, mas muita gente fala assim, eu conheci o verdadeiro evangelho. Continua, se tornou um pior. Dentro da igreja da coração ele era um demônio, aí ele vai embora, verdadeiro evangelho, se torna calvinista e tudo mais. Vira o Satanás em pessoa, mas odeia todo mundo, é arrogante, é soberbo, mas acha que tá abafando. E justifica argumentos filosóficos, teológicos, para justificar sua arrogância, seu pecado, seu ódio, seu mal. E aí tá dentro do pseudo-evangelho verdadeiro. Que é uma coisa que muita gente está denunciando, gente. Muita gente está denunciando. Tomamos cuidado com isso. Sabe? Tomamos cuidado. Muita gente realmente que está na congregação mudou e está dentro da congregação e continua um crente bom. Tem gente que foi embora da congregação e ele foi para outra igreja e melhorou. Se tornou um crente bom também. E acontece dos dois lados. Mas tem muita gente que ficou na congregação, mas continua mal em pessoa. Tem gente que foi embora da congregação e ele se tornou pior do que quando ele estava. Então, esse que é o problema. E a gente quer mascarar com teologia, com livro. E aí, por isso que muitas das vezes autoridades eclesiásticas acham que a teologia é isso. Que produz o mal, que produz o ódio. Porque ele pega uma questão peculiar e coloca e passa a régua por baixo. Fala, todas são assim. Todo teólogo é assim.
todo teólogo é do mal. Por isso que muita gente em cima do púlpito vive xingando teologia, porque ele acha que ele teve uma experiência ruim com um teólogo, e ele acha que todo teólogo é assim. Eu sempre digo aqui em aula, sempre digo aqui no meu canal, o verdadeiro teólogo é alguém convertido, é alguém que ama o evangelho, é alguém que ama a palavra de Deus, tá? Ele não é perfeito, ele não é inerrante, ele não é inspirado, ele não é infalível, ele não é perfeito ex cátedra, mas ele é falível, ele pode acontecer alguma coisa, fazer alguma coisa assim, mas ele é tão convertido que o Espírito Santo vai convencer ele do pecado, da justiça e do juízo, e ele sempre vai estar nos pés, nos retos caminhos do Senhor. Sempre vai estar lá. Ele sempre vai se arrepender, ele sempre vai amar o evangelho. O teólogo verdadeiro é alguém que ora, é alguém que é convertido, é alguém que teve uma experiência com o Espírito Santo. Tá bom? Então, e eu já falei aqui, e repito novamente, se você anda aprendendo teologia aí, que você não quer congregar mais, nem na Coração, nem na Presbiteriana, nem na Batista, você não quer lugar nenhum, você é um desigrejado, você não participa do sacramento, você não toma Santa Ceia, você não tem comunhão com a igreja, você odeia todo mundo, só vive xingando as pessoas na internet, essa teologia que você está aprendendo não é uma teologia cristã, é de Satanás. O seu professor está sendo um inimigo, não a luz do Espírito Santo. A boa teologia, que eu sempre falo que a teologia saudável, te leva a adorar. Se eu ouvir essa aula hoje, amanhã você cultuar a Deus e adorar a Deus. Vai assistir esse vídeo e falar, hoje segunda eu vou congregar, hoje eu vou adorar a Deus, hoje eu vou oferecer um culto maravilhoso para Deus. Eu vou falar que Deus é bom, vou testemunhar, vou dizer que Deus é maravilhoso. Teologia não te afasta do culto. Teologia não te afasta da igreja. A má teologia que te afasta do culto e te afasta da igreja. A má teologia. Tá bom? É isso. Bora lá? E Jesus é o modelo de resistência. Jesus é o grande modelo que nós temos para enfrentar todo esse tipo de tentação. Por que, Kleber? Por que, professor? Quando confrontado pelo diabo no deserto, Mateus 4, Jesus demonstrou o antídoto definitivo contra a distorção. Observe o que ele não fez. Observe o que Jesus não fez. Observe o que Jesus, vou repetir novamente, observe o que Jesus não fez. Primeira, não discutiu interpretações alternativas. Jesus não fez isso. Ele não discutiu interpretações alternativas. Ele não achou que tem tem 2 ou 3 interpretações que você pode aceitar. Não negociou o contexto cultural. Ah, não, porque isso aqui é o contexto cultural dessa. Não, não negociou. Não modernizou o texto. Não, mas esse texto quer dizer uma coisa lá. Agora esse texto hoje em dia quer dizer outra. Ele não modernizou o texto. Ele não relativizou a aplicação. Subjetivou, deixou no campo da subjetividade, da relatividade, o texto, na hora de aplicar. Ele simplesmente declarou 3 vezes consecutivas. 3 vezes, as 3 vezes que ele foi interpelado, ele foi categórico. Abre aspas, está escrito. Mateus 4, do versículo 4, versículo 7, versículo 10. A palavra não se curva às circunstâncias. As circunstâncias que se curvam à palavra. Jesus estabeleceu o padrão, 2 pontos. Obediência absoluta ao texto, sem manipulação hermenêutica. Sem você ficar manipulando hermeneuticamente ao seu bel prazer. Ah, Cleber, então você é contra a exegese? Você é contra a hermenêutica? Não, justamente para você dizer está escrito, carece ou carecemos de uma boa hermenêutica, de uma saudável hermenêutica, de uma boa exegese, de uma saudável exegese. A ponto que você olhe para o texto, interpreta o texto dentro dos parâmetros corretos, e aí você pode dizer, está escrito. Jesus fez isso não porque, mas Jesus não fez nada disso que você acabou de falar, Kleber, porque é Jesus, é o Filho de Deus, é o Deus feito carne. E ele, como a exegese encarnada, ele falou, está escrito. O diabo vinha dando contexto errado, ele vinha, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. E Jesus não saiu do texto. Ele citou toda hora Deuteronômio, Deuteronômio, Deuteronômio. Ele sempre citou a Torá. Né? Para toda distorção, ele oferecia a Torá. Ponto. Então,
Nós podemos entender, não sou contra uma boa exegese. O que eu estou falando aqui não é contra a teologia, é que as pessoas estão usando péssima teologia, péssima interpretação, hermenêutica ruim, hermenêutica facciosa, para tentar justificar o mal dele. É isso que eu estou combatendo aqui nessa aula. O que eu estou falando, combatendo nessa aula, é isso. Agora, existe uma boa hermenêutica, uma boa exegese, para você chegar ao sentido daquele texto e dizer como o próprio Cristo está escrito. Aí você pode dizer, está escrito. Tá bom? Então, Jesus estabeleceu o padrão, obediência absoluta ao texto, sem manipulação hermenêutica. Paulo, que é o apóstolo Paulo, né? Que é o profeta do nosso tempo. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, previu com precisão cirúrgica o fenômeno que vivemos hoje. Ele previu isso. O que está acontecendo hoje na internet, nas redes sociais de gente doida, né? Ele diz, abre aspas, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 3. No texto grego original, Paulo descreve pessoas que buscarão, abre aspas, mestres que confirmem vontades e não verdades. Então, então Kleber, você está contra mestre? Porque você tem mestrado, Kleber. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte, que no texto de Paulo, ele está falando que pessoas levantaram mestres para confirmar as vontades dele e não a verdade. Os mestres não iam confirmar a verdade, os mestres iam confirmar as vontades individuais de cada um. Então eles juntarão mestres para si mesmo. Esse mestre para si mesmo não, eu quero líderes, pessoas que falem bem do mal que eu estou fazendo, falem bem da má vontade que eu tenho, da vontade pecaminosa que eu tenho. Tem que falar bem do que eu faço. É nesse sentido que o texto está dizendo. E aí nós temos algumas questões. Este é exatamente o fenômeno contemporâneo que testemunhamos. Hoje em dia você vê isso muito na internet, no mundo contemporâneo. Quer ver? Nós temos interpretação emocional, textos moldados por sentimentos e experiências pessoais. Tem gente que força o texto para justificar sentimentos e experiências emocionais. Nós temos teologias justificadoras, sistemas teológicos construídos para validar pecados específicos. Eu falei, né? Deus não é contra o divórcio, Deus é contra o repúdio. Ou seja, o camarada usou exegese e hermenêutica de péssima qualidade para dizer que Deus aprova o divórcio. E o que mais tem hoje no mundo evangélico? Divórcio. Olha aí que interessante. Leituras culturalizadas. Palavra adaptada à cultura em vez de confrontar a cultura. O que o Ed Renekiewicz fez esse dia? A palavra, o evangelho, ele está no sistema privado. E agora a cultura, as outras coisas, é do lado público. Ou seja, eu estou pregando uma coisa para dizer para a igreja ficar pianinha no mundo lá fora. Ela não pode falar nada, ela não pode apontar para o reino, ela não pode condenar nenhum tipo de pecado, ela não pode falar nada. E ela só pode abrir a boca para dar glória e adorar dentro do culto. Porque na pregação do Ed, ele fala, aqui é o lugar para dar glória, aqui é o lugar para cantar louvor, aqui é o lugar para levantar a mão. Por que ele disse isso? Ele estava dizendo que aqui é o lugar só para você falar coisas que te agrada. E lá no mundo você fica piano. Mas é justamente o contrário. Na igreja você não é só lugar para dar glória, é lugar também para dar glória, louvar, adorar. Mas é um lugar para você ser confrontado, é um lugar para o evangelho te moldar, é um lugar para o evangelho te transformar, é um lugar para o evangelho te revestir de virtude, de poder, de condição de um verdadeiro cristão para ser luz do mundo e sal da terra. E lá no mundo público você vai ser testemunha veraz do evangelho, vai pregar as boas novas do reino. E você vai ser um verdadeiro adorador, santificando o nome de Deus. Onde é que o nome de Deus é santificado? Através dos seus adoradores. Porque é através dos seus verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, é que o mundo, lá no mundo público, vai dizer, lá na faculdade que você vai dizer, esse crente é de Deus. Esse Deus que esse crente adora é um Deus santo, é um Deus verdadeiro.
Aí vai falar onde, lá na metalúrgica, onde você trabalha. Esse crente que trabalha aqui no torno, esse é crente verdadeiro, porque o Deus que ele adora é santo, é poderoso, é o Deus da providência. E o nome de Deus é santificado em tudo quanto é lugar. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus já é santo. Por que que Jesus ensinou a gente a orar, santificado seja o teu nome? O nome de Deus é santificado através dos seus adoradores. Quantas pessoas que estão aí no mundo que falam mal de Deus através da vida das pessoas? Tem gente que faz comédia, faz stand-up com o nome de Deus. Tem pessoas que fazem coisas erradas, as pessoas zombam de Deus por causa dela. Ah, se esse aí é crente, eu também sou. Se esse pilantra aí também é crente, eu também sou. Porque o nome de Deus está sendo blasfemado por causa das pessoas. Aquilo que Pedro advertiu. Cuidado para não ser perseguido. Quando você é perseguido, tem que ser perseguido pelo amor ao evangelho. O perigo é você estar sendo perseguido, mas por causa que você é um pilantra, aquele que passa cheque sem fundo, fofoqueiro, mentiroso. Esse é o perigo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá bom? É isso aí, vamos embora. Diagnóstico espiritual em um autoexame. Esse é o momento para uma avaliação honesta e profunda, onde estamos ajustando o texto para não ajustarmos a nossa vida. Aonde é que nós estamos ajustando o texto para não melhorar a nossa vida? Então vamos fazer algumas perguntas para eu e você pensarmos. E vamos confrontar, vamos fazer um autoexame, eu e você agora. Não só você, eu também. Eu tenho que olhar isso que eu estou ministrando e aplicar isso na minha vida também. Vamos lá? Deixa eu beber a aguinha. Vamos lá. Onde eu mudo o texto para não mudar a minha vida? Uma pergunta que você deve fazer e eu devo fazer também. Identifique áreas específicas onde você reinterpreta a escritura para manter comportamentos. Ou seja, onde é na sua vida que você muda o texto só para justificar um comportamento mau que você faz? Segundo lugar, vamos fazer essa pergunta, eu e você. O que eu chamo de aprofundamento é, na verdade, acomodação. Seja honesto, eu também, vamos ser honesto. Sua nova compreensão te levou a maior obediência ou maior conforto? Não, agora eu compreendi o evangelho. Você obedece mais ou você está confortado na vida que você faz? Faz um monte de coisa que não agrada a Deus e você tá de boa, tá tranquilo. Ah, tá tranquilo, tá sussa. Na minha época eu tinha uma gíria. Né? Não, e aí, Clebão, tá de boa? Eu falava, tá sussa. É isso. Ah, tá de boa, tô tranquilão aqui, fazendo tudo que eu quero. Você tá acomodado ou esse aprofundamento te levou a obedecer o evangelho? Terceiro lugar, preciso reinterpretar Deus para continuar igual? Se seu crescimento teológico não produziu mudanças de vida, não foi crescimento. Ah, eu cresci teologicamente. Ah, eu leio mais. Ah, eu li a Bíblia inteira. Eu já vi um irmão falar assim pra mim: Kleber, uma pessoa brigou comigo e falou assim: você é arrogante. Você não leu nem metade das vezes que eu li a Bíblia. Eu já li a Bíblia mais de 15 vezes. Eu fiquei pensando: 15 vezes ele leu a Bíblia e o camarada é o Satanás encarnado. Como que pode? Então não é um crescimento. Você não teve crescimento teológico, porque não mudou a tua vida, então não é crescimento. Só foi inchaço mesmo. Quarto lugar, busco mestres que confirmem meu desejo ou a verdade. Analise criteriosamente. Você escolhe ensinos que desafiam ou que confortam. Você só gosta de pregadores que falam bem do que você faz, que te justifiquem, pregadores que falam que você gosta. Já viu? Tem pregadores que gostam só de alguns pregadores ali, determinado pregador. Agora, pregadores que confrontam ele fica de boa. Quando eu gosto de ser confrontado, eu vou no. Já indiquei várias vezes que o pastor Igor Miguel é um pastor novo da Igreja Esperança de Minas Gerais. Acho que é a única igreja batista que, se fosse aqui em São Paulo e ele estaria pregando, é uma igreja que eu seria membro. Porque a pregação dele é bíblica, teológica e confronta. E muita coisa que ele prega, eu falo, puxa vida, eu tô errado nisso. Puxa vida, eu precisava melhorar nisso. Entendeu?
Então é palavra que confronta a gente. Então tem gente que hoje em dia, conheceu o verdadeiro evangelho, você só escolhe os pregadores que você gosta. Na congregação também é assim. Eu só gosto de ir naquele culto, porque aquele culto, aquele pregador é top. Ok, mas esse pregador top, ele prega o que só te agrada? Ou ele nunca pregou algo que te confrontasse? Nunca. Ele nunca disse o que você fez ou está fazendo? Esses dias eu fui num culto que até um pregador que eu gosto, na CCB. E ele pregou uma coisa que eu estava fazendo de errado. Ele me confrontou. E eu falei, puxa vida. Olha aí que interessante. Então tem palavra que tem que te confrontar. Palavra que não te confronta não te melhora, não te estrutura, não te faz um crente melhor. Tá bom? E trato a palavra como opinião ou como um governo? Sua relação com a escritura é de submissão ou de negociação? Porque se for mera opinião, isso aqui é a opinião do autor bíblico. Isso aqui é o texto lá da Bíblia. Não, isso aqui é palavra de Deus, isso aqui é bom, isso aqui é de Deus. Isso aqui não é de Deus não. Você trata ela como uma negociação ou você trata ela como submissão? Você se submete ao texto bíblico ou você faz escolhas do texto? Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui não é de Deus, isso aqui é de Deus. Por isso que muita gente gosta do contém ou do contendo. Por quê? Porque eu contenho o contendo, eu posso escolher o que é de Deus e o que não é. Entendeu? Verdade difícil. Se para manter seu estilo de vida você precisa alterar o sentido da palavra, então você não amadureceu, apenas ficou mais sofisticado na desobediência. Eu vou repetir novamente. Se é uma verdade até difícil de engolir, para mim e para você. Isso aqui não é só para você, para mim também. Verdade difícil de nós de engolir. Se para manter seu estilo de vida você precisa alterar o sentido da palavra, então você não amadureceu, apenas ficou mais sofisticado na desobediência. Você só está apenas com uma desobediência sofisticada. Você não melhorou. Porque se toda hora que você precisa mudar o texto bíblico para justificar o seu comportamento, então você não melhorou teologicamente, biblicamente. Não é teologia que você está fazendo. Não é conhecimento teológico bíblico. Não é isso. Não está te mudando, não está te transformando, não está te fazendo um crente melhor. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Passou disso é procedência maligna. Se você diz que vai fazer uma coisa, você faz. Se você diz que não vai fazer outra, não faz. Tá? Então, cumpra com a tua palavra. Cumprir com a tua palavra é uma marca cristã. Fala uma coisa, 3 dias depois diz outra. Isso não é bom para o cristão. Mantenha os seus compromissos. Isso que o verdadeiro crente faz. O verdadeiro crente, ele mantém os seus compromissos. A não ser que tenha algum desastre natural, uma luta, uma enfermidade. Mas no normal, meu irmão, você tem que dar valor à palavra. Há uns tempos atrás, nós combinei para congregar. Aí, quando nós fomos se trocar para ir para a igreja, eu já tinha combinado com o irmão, falando que eu ia e tudo mais e tal. E quando eu me debateu uma preguiça, confesso, eu já tô velho, obeso, e eu almocei e me deu preguiça, me deu vontade de dormir. Falei, dá vontade agora de dormir e não vou congregar, não. Vou inventar qualquer desculpa. E a minha esposa falou, não, a palavra do crente é sim, sim, não, não. Você não combinou que você ia? Combinei. Então você vai, e ponto. Quem tava certo? Eu ou minha esposa? A minha esposa. A minha esposa. Porque ela está dentro da Bíblia. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Passou disso é procedência maligna. A gente tem que melhorar. Eu não posso alterar a Bíblia só para me justificar. Eu tenho que seguir o que está no texto. Porque o texto está dizendo isso. Eu tenho que seguir o que está no texto. Tá bom? Vamos lá. Aplicação, chamado ao retorno. Vamos aplicar isso? O chamado de Deus para essa geração é urgente e claro. Deus tem um chamado para a gente, para essa geração. Primeira coisa, meu irmão, volta ao texto. Retornar a palavra sem filtros, pressuposições ou agenda pessoal. Volta só ao texto. Volta à Sagrada Escritura. Segundo, volta ao governo.
reconhecer novamente a autoridade absoluta das Escrituras sobre a nossa vida. É a palavra de Deus que está sobre nós. Volta aos retos caminhos do Senhor. Deus é a autoridade máxima. Ele que manda em nós. É a palavra de Deus que manda em nós, não é nós que mandamos em Deus. Voltar à obediência integral. Praticar a obediência não é intelectualizada, não relativizada, não sofisticada. Praticar obediência não intelectualizada. Obediência é obediência, gente. Não precisa de intelecto, não precisa de inteligência. Você vai lá e obedece. Quando você interpretar Deus para caber em você, você deixa de ser discípulo e vira autor da própria fé. Tem gente que não quer mais ser discípulo. Ele acha que já é professor. Ele acha que já sabe tudo. Ele acha que ele é um rabi. Ele acha que ele é um mestre. Mas ele não quer obedecer. Então ele acha que ele é autor da própria fé. Mas saibamos de uma coisa: nós somos discípulo, nós somos discípulo, nós somos alunos de um único mestre, o Rabi da Galileia, Jesus de Nazaré. Obediência é a maior evidência de maturidade espiritual. Profundidade não está em achar sentidos ocultos, mas em praticar o sentido claro. Eu vou achar um sentido oculto aqui que só os teodidatas sabem, porque eles têm acesso direto a Deus. Os hereges gnósticos do século II. Só nós temos um conhecimento que os teólogos não têm, os filósofos não têm, só nós. Então, quando você fica tentando achar sentido oculto nas coisas, tá errado. Então, para de tentar achar sentido oculto e volta a praticar o sentido claro do texto. O texto está dizendo uma coisa, acabou. É igual, o texto está dizendo assim, ó, para uns Deus colocou para profetas, mestres e doutores. Eram os ministérios que tinham naquele período. Já foi comprovado historicamente, teologicamente, dentro da exegese. Está comprovado. Aí tem gente que fala, não, mas que o ministério do profeta naquela época não existia. Da onde ele tirou isso? Sendo que o texto está dizendo que Deus colocou lá como ministério profético. Você está entendendo que a gente fica forçando o texto? Um texto está tão claro e a pessoa fica forçando? É esse que é o problema, gente. Então vamos voltar para o sentido claro do texto. Sem ficar forçando, sem firula, sem, porque no grego é uma coisa, porque no hebraico. Para com essa palhaçada de internet. Esses debates da internet fomentou essas loucuras do povo. Porque todo mundo agora... Aí eu vi um debate, o camarada olhou pro outro e falou, você sabe grego? Cara, para você interpretar o texto como um teólogo, você precisa ser gênio no grego. Saber o grego koiné, para você saber fazer exegese, interpretar o texto e ponto, tá tudo sussa. Você não precisa ser um gênio no grego. Você sabe falar grego? Se a pessoa me pergunta para mim, fala assim para mim, se eu tô num debate, a pessoa, Cleber, você sabe falar grego? Fala, não, eu não sei. E você sabe falar a língua portuguesa? Você sabe falar o português correto? Que coisa, gente. É umas loucuras na internet, que essa internet no mundo evangélico tá corrompendo o mundo evangélico. E a gente precisa voltar pro texto claro. Tem coisa que não precisa do grego, do hebraico. O texto é claro e objetivo. Eu vou dar um exemplo. Se eu estou num debate contra o católico, eu gosto muito dos católicos, respeito os católicos, mas se eu estou lá, eu falo, mano, para pensar. Você tem uma dificuldade para você lidar. Se você entender biblicamente a antropologia teológica, o homem é uma unidade indissociável. Não tem essa dicotomia corpo e alma. A dicotomia corpo e alma é a ferramenta poderosa que você tem para justificar o purgatório. Porque você tem que entender que o corpo se foi e a alma foi para o purgatório. A sua doutrina do purgatório só depende da dicotomia. Só que a dicotomia é influência grega e helênica. Ele, como estudioso, como um camarada que se formou na Universidade de Jerusalém, ele sabe disso. Ele só vai negar isso se ele for desonesto intelectualmente. Ponto, acabou o argumento, acabou, você ganhou, venceu o argumento. Tem coisas que são claras, gente. E tem que parar com isso. A internet é gente doida, gente. Tomando cuidado com o que você anda vendo, os vídeos que você anda vendo. As pessoas falam muita besteira na internet, tá bom? Dito isso, para terminarmos, está escrito: o pecado mais inteligente do diabo não é a sedução sensual, não é o homem bonito e belo, com aquele olhar sedutor, aquele cabelo maravilhoso, não é a mulher com o corpo esbelto, o rosto cintilante, não é isso. E nem é o engano frontal, é a mentira descabida, mas é a reinterpretação sofisticada. É a tentação, ela te derruba.
A mentira, ela te confunde e a distorção te afasta de Deus, achando que está perto. Você acha que está perto de Deus, mas você está afastado. O antídoto permanece o mesmo, através dos séculos, imutável e poderoso. Como eu venço esse veneno, Kleber? Qual é o antídoto que tem a palavra de Deus, a boa teologia, a teologia saudável? Está escrito. A Bíblia é palavra de Deus e ela é inerrante, inspirada. Então, quando você diz que está escrito, ela tem autoridade, ela é autoritativa. Está escrito. Se está escrito, está tudo bem. Não está não está sentindo, não está interpretando, não está na moda. Não para mim significa apenas dois pontos. Está escrito. Vou repetir novamente. Não está sentindo, não está interpretando, não está na moda, não, para mim significa, apenas diga, está escrito. Que o Senhor nos conceda corações humildes para ouvir a sua voz, mentes sóbrias para discernir a distorção e as vontades rendidas para obedecer integralmente a palavra de Deus. E nós dizemos amém. Dito isso, meus irmãos, eu sei que foi mais uma aula aqui, mas uma aula muitas das vezes comprida, uma aula muitas das vezes longa, 1h16. Esse dia o irmão falou assim, faz um vídeo mais curto, Kleber. Eu fiz um por Nós Queremos, vou fazer vídeos curtos lá pro Nós Queremos receber, acompanha lá. Mas aqui, irmãos, eu não consigo. Uma aula tem que ministrar de forma técnica, tem que falar, não tem jeito, tá bom? Assiste até o final. Quem só ganha é você, a sua mente e seu coração, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula de hoje e refletido comigo. Eu creio que eu saí dessa aula mais crente, com o coração mais humilde, reconhecendo a soberania divina e a soberania das Sagradas Escrituras, tá bom? Deus abençoe vocês. Gostou do vídeo? Curte, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário positivo. E rumo a 10 mil manos, né? Hashtag rumo a 50 mil manos, mas próximo ano rumo a 10 mil manos, nós já chegamos a 6. E tudo isso querendo Deus. Amém.